do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 26. Fenômenos e livros. Reunião pública de 15/4/60, item 178. Fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira de fogo fátuo, no raio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Há quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas de Bhagavad Gita palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história, quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos do espírito Ormuzd nas eminências do Arborgede. No entanto, as páginas do Zendavesta gravam com mestria a luta do bem contra o mal. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová no cimo do monte é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita que atualiza agora as revelações do Mestre dos Mestres. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre, porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões e só o livro nobre que esclarece a inteligência e ilumina a razão será capaz de vencer as trevas do mundo. 27. Palavra. Reunião pública de 18/4/60, item 166. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. A glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda a realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé,
sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos a influência da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Não menosprezes, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Por meio de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo, o sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito, a cólera é gatilho à violência, o azedume é clima da enfermidade e a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue à desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou, e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou, e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. 28. Trabalhemos. Reunião pública de 22/4/60, item 223, subitens 7 e 8. Perguntas muitas vezes se podes colaborar junto à bandeira de amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na Terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo e que a fonte é capaz de dessedentar-te na intimidade doméstica se lhe dás condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão se relegada de todo à cova de areia quente e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando se lhe entrava o caminho. Toda realização pede esforço, todo merecimento real inclui sacrifício.
Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável que empreendamos a cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermédio. Se procuras o Senhor buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-la. Desse modo, o Mestre Divino espera-te na luta por um instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos a emoção a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento para entendê-lo. Eduquemos a palavra de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoemos a nós mesmos cada dia, tanto quanto seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo, só existe uma solução. 29. Aviso, chegada e entendimento. Reunião pública de 25/4/60, item 160. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. De Swedenborg a Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, assim como na interpretação da música, a expressão isolada varia conforme as peculiaridades do instrumento. Em 1848, no vilarejo de Hydesville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente à porta. Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona, entre a menina Kate e o espírito Charles Rosman, baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os 2 planos. Desde então, apesar das dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no círculo terrestre, começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos, por Daniel Douglas Home e pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por Eusápia, tanto quanto através de outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando os salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível misturam-se os ruídos da opinião. Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali. Mãos luminosas acenam por toda parte. Vozes ressoam entre lábios selados. Mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta. E entidades materializam-se
ante os experimentadores, tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é encetada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Mas, como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente, ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habilitá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida. 30. Essas outras mediunidades. Reunião pública de 29/4/60, item 185. Na expansão dos recursos medianímicos que te enriquecem a experiência sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te despreocupes das faculdades edificantes suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros na terra. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Doutrinas eficientemente os espíritos transviados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares ainda confinados à ignorância e à perturbação. Escreves a frase escorreita para entendimento do público sob a influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que te nobilitem a própria existência. Contempla quadros prodigiosos através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas, por antecipação, na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalha do teu conforto por mensagem de auxílio. Escuta vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Estendes mãos fraternas no passe balsamizante em favor dos que te procuram sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhes essas outras mediunidades, tanta vez esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz.